O Fábio, ele é professor da UFMS, Fábio de Oliveira Roque. Foi meu professor também na UFGD lá na graduação, em 2010. E ele trabalha bastante com essa questão de políticas públicas para o meio ambiente. Então, tem essa visão assim, muito interessante de aliar a pesquisa da conservação com a forma do manejo integrado das paisagens, né? Bom, então vou deixar a palavra aqui com o Fábio agora. Pode começar a sua apresentação aí, Fábio. Posso sim. Obrigado, Guilherme, pelo convite. É um prazer conversar com vocês. Eu estou me sentindo um pouco em casa, assim, acho que eu conheço a grande maioria. E, ao mesmo tempo, fico feliz porque vocês poderiam estar fazendo mil outras coisas, mas decidiram conversar aqui à tarde sobre os estudos, as abordagens que a gente tem feito aí, particularmente na Bodoquena. Eu vou compartilhar com vocês a tela, é um PDF, que não é tão carregado assim, então acho que é mais fácil de rodar. E se vocês toparem, eu também não vou colocar a tela cheia, porque é muito bom ver um pouquinho vocês, assim, dá uma certa alegria aqui de ficar no quarto sozinho, tá bom? Então eu vou deixar um compartilhamento parcial, assim, tá bom? Mas se ficar ruim, vocês me avisem, que aí eu mudo também. Será que apareceu aí? Sim. Então, boa. Gente, eu tenho mais ou menos uns 40 minutos, é isso, Guilherme, para conversar? Isso, né? A gente abre geral, né? Ao mesmo tempo, se vocês quiserem também interromper ao longo do caminho, pode ser até melhor, fiquem livres mesmo. Acho que pode ser na forma bem uma conversa, acho que vai funcionar mais. E, gente, então eu fiquei hoje cedo mexendo nisso e confesso que eu fiquei feliz por um lado e triste por outro, assim, porque me trouxe uma reflexão meio histórica da minha vida, assim. Já estou mais ou menos uns 12 anos, 13 anos no estado e comecei trabalhando na Bodoquena, né? Então, mais ou menos, meu olhar é esse olhar de uns 13 anos para cá. E aí eu comecei a juntar as coisas que a gente tinha feito, tentando dar um panorama geral e também para mim mesmo, né? Repensando as coisas que já rolaram e tal. E eu vou compartilhar um pouco disso com vocês, assim, e parte dessa reflexão que eu fiquei triste porque eu acho que quase ninguém sabe o que foi feito. E isso, eu acho que é uma reflexão, talvez a primeira, já que eu queria começar aqui com vocês, que é essa dificuldade de um diálogo mais amplo e de uma comunicação mais direta, ou uma construção de conhecimento mais participativo. E aí eu já coloco uma parcela de culpa e de abertura para conversar sobre isso, porque eu acho que é uma coisa importante para a gente, principalmente porque grande parte de vocês vem da formação mais acadêmica e tal. Então, foi interessante fazer esse exercício. E aí eu quero trazer para vocês hoje à tarde uma conversa, uma reflexão sobre alguns pontos. Eu acho que é meio consensual assim no mundo essa ideia que nós queremos ir rumo à sustentabilidade. Eu acho que ninguém, em sã consciência, falaria o contrário disso, né? Em nenhum setor, inclusive. E não só isso, né? Eu acho que o mundo como um todo quer chegar nisso de uma forma disruptiva, né? A gente não quer chegar em 2000 e, sei lá, 100. A gente quer chegar daqui uns 10 anos, 30 anos, 40, não é? Eu acho que é desejo de todos, de vocês principalmente, que explicitam isso, né? Mas como chegar nisso? Uma das coisas importantes tem a ver com a dimensão da biodiversidade, dos serviços ecossistêmicos, não é? Da gente criar transições sustentáveis nesse sentido. E o que eu estou chamando de transições sustentáveis desejadas, que é o que eu quero falar com vocês, é quando a gente consegue visualizar um futuro e batalhar para esse futuro acontecer. Isso é um futuro desejado. E eu vou comentar com vocês um pouco do quanto que a gente hoje tem um instrumental analítico, científico, etc., para conseguir incorporar informações de biodiversidade nesse futuro desejado. Mas não qualquer futuro.
A gente quer um futuro de cotransição, que a coisa possa ser rápida, disruptiva. Tudo bem? Assim, é mais ou menos nessa linha que eu quero trazer as discussões da Bodoquena hoje. Pode parecer meio, vamos dizer, não tão com recorte tão local, mas depois vocês vão, mais para o final da apresentação, eu vou trazer elementos que nos permitem discutir mais localmente isso, tá? Então, quando a gente fala dessa história aí, estou falando mais ou menos disso aqui, ó. Passou aí para todo mundo? É um gráfico com um monte de setinhas, tá? Então, o que está rolando hoje em discussões sobre cotransições sustentáveis, gente? A ideia é mais ou menos assim. Se a gente for da parte de baixo para cima do gráfico, essas monte de setinhas, imagine um monte de projetinhos rolando na Bodoquena, assim, lá, sei lá. Pessoal da Neotrópica tocando uns, o FMS outros, prefeitura, cada um vai tocando seus projetinhos, né? E alguns são mais inovadores do que outros, e aí você vai, se tudo der certo, eles vão meio que caminhando numa certa direção, se não tiver muito conflito. E se isso é, vamos dizer, catalisado por políticas públicas, por tecnologia, por ciência, isso pode dar velocidade para a coisa e você gera uma cotransição. Então, quer dizer, imagine assim, ó, a Bodoquena está vivendo hoje num certo nível de uso de energia, que grande parte não é muito sustentável, está usando os recursos de uma determinada forma, com determinados impactos, etc. E a ideia é que cada vez a ciência, as transformações, tecnologia, etc., mudanças sociais ajudem a estabilizar isso num patamar sustentável. Ok? Essa é mais ou menos a ideia que a gente imagina para o futuro lá da Bodoquena. Agora, como chegar nisso? A questão para chegar nisso, gente, é assim, uma das coisas é, quais são essas setinhas aqui que a gente vai investir nossa energia? Não é qualquer setinha. E eu confesso para vocês que quanto mais o tempo passa, mais a gente percebe que nosso tempo de vida é limitado e você tem que focar em algumas dessas setas. Eu já foquei em várias dessas setas. E aí talvez eu quero falar um pouco para vocês. Até porque eu já foquei em algumas setas mais com um olhar acadêmico e outro, achando que eu ia trazer transformações e tudo mais. E não, só que não. Eu acho que então... Mas não estou sendo negativo nesse sentido. Só quero trazer essa reflexão um pouco ligada à carreira, de ter trabalhado algum tempo já na Bodoquena. Uma das coisas que, como a maior parte de vocês aí é da academia, eu acho que isso aqui é uma reflexão super relevante, assim. E também tem gente que trabalha na prefeitura, né? Desculpa, Emanuela, né? Emanuele, isso. E ONG. Então, assim, no grupo, na verdade, a gente tem um grupo relativamente misto aqui. Olha, por muito tempo, e ainda hoje, a visão predominante é mais ou menos essa de cima aqui, gente, a visão A. É assim, ó, existe a sociedade, eu acho que muito de vocês pensam assim, eu também penso em grande parte, assim, me cai bastante nesse tipo de pensamento. Existe a sociedade, existem valores das pessoas, comportamento, relações lá locais, decisões, e quando pinta um problema, aí a sociedade fala, não, e a ciência acha que vai acontecer assim, vai pegar um problema e vai buscar soluções, e vai entregar para a sociedade, você vai usar aquela informação para alguma coisa. Só que não, gente. Não é bem assim que funciona o mundo real. E, em grande parte, a gente tem sacado a do Instituto... legal. Bacana. E a gente tem reparado que esse modelo de pensamento, ele não está trazendo não está levando aos resultados que a gente imagina. Então, está sendo discutido, assim, tem muita coisa saindo atualmente, gente, que, assim, a ideia principal coloca a ciência dentro da sociedade, de fato, e você busca processos de coprodução de saber. É como se você fosse buscar aquele Gzinho ali do meio. Só que a gente não está acostumado a fazer isso. Eu acredito que nenhum de vocês deve estar acostumado, nem o mundo está acostumado. Por quê? Em parte porque a gente tem dificuldade de diálogo, mesmo um monte de coisas, e de métodos também. Métodos participativos, etc., de construção de saberes, é uma coisa bem recente, meio complicada. Mas vou continuar aqui para frente, e vou para discutir, dando exemplos da Bodoquena e do Pantanal, e do Planalto, sobre essa questão aí. E como que eu, mais ou menos, vou trazer algumas visões de futuro que pode ser útil para a nossa conversa.
Então é mais ou menos isso aqui, né? Como acessar o ponto G, vamos chamar assim, lá daquele nó ali. A experiência que eu posso, talvez, mais trocar com vocês sobre isso é sobre o Biota, né? Que é o Programa Estadual de Biodiversidade, que é uma tentativa de criar uma plataforma no estado do Mato Grosso do Sul, alimentada por dados de biodiversidade, e que ajude o governo a montar políticas públicas, etc. Né? Então, nos últimos 10 anos, a gente tem trabalhado nessa história. E o Biota, ele é interessante porque ele meio que resgata um pouco a linha histórica do Biota, ela mostra um pouco um amadurecimento também do saber sobre biodiversidade e políticas públicas e planejamento no Estado. Tá? Então, quando o Biota começou, há uns 10 anos atrás, a gente estava interessado basicamente nisso aqui. Ó. Vocês estão vendo um quebra-cabeça aí? Então, esse quebra-cabeça, a ideia era, puxa, primeiro passo, a gente precisa saber o que tem no Estado. Qual é a biodiversidade que tem aqui, inclusive na Bodoquena. Né? E aí, então, a gente mobilizou a comunidade científica, tem muita gente aqui que participou, inclusive, muito bom ver. E aí a gente foi tentando mapear o que a gente conhecia da biodiversidade. E foi assim por vários anos, a gente colocou dinheiro nas coleções zoológicas, botânicas, algumas coletas foram feitas e tal. E a gente, então, há uns 3 anos atrás, né? Não lembro bem, uns 4 anos atrás, a gente publicou duas séries, a série Botânica e a série Zoologia, da Ierinja, com 120 artigos sobre a biodiversidade do Estado. E a gente reuniu, sei lá quantas, não sei, dezenas e dezenas de pesquisadores do Brasil e fora para fazer isso. E a gente chegou num número bem interessante, quase 9 mil espécies registradas no Estado. Sem tirar, assim, já está desatualizado isso, mas assim, é bacana a gente imaginar que o Estado, e grande parte desses dados vieram da Bodoquena, vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. A gente então tem 9 mil e isso é só um arranhar, né, da biodiversidade. Aqui eu já vou chamar a atenção para vocês de uma coisa. Ninguém sabe disso, né? Assim, a gente teve esse esforço gigante. 9 mil, pô, mas ninguém sabe, as pessoas não sabem que o Estado tem um nível razoável de organização dessa informação. Né? Por quê? A gente pode discutir um pouco isso. Mas o fato é que, em termos de conhecimento, nesse sentido, a gente caminhou. A gente caminhou também em entender qual é o esforço de coleta das informações no Estado. E olha que interessante, né? Esse aqui é o mapinha, gente, do Estado do Mato Grosso do Sul. E acho que todo mundo se localiza aí, né? Mais ou menos ali, do lado esquerdo para baixo, assim, é onde tem a Planalto da Bodoquena. Olha que interessante. Quando a gente começa a olhar os dados de calor, quer dizer, onde tem mais amostra, menos amostra, sempre aparece a região da Bodoquena como um lugar até que bem amostrado para vários grupos. Se vocês pegarem, por exemplo, para peixes, para plantas, anfíbios, répteis, mamíferos, inclusive, é um lugar onde as listas, assim, então, não é que está tudo feito, mas não está tão mal perto de outros lugares no estado. Então, essa é uma mensagem interessante. A região do Planalto da Bodoquena não é um mar de desconhecimento, né? É um lugar que tem um esforço razoável de listagem de espécies, né? Isso tem, sim. E a gente pode, de alguma forma, até comemorar isso, né? Está desatualizado? Tá. Tem muitos grupos que não foram coletados? Tem. Mas não é do zero. Eu vou chamar a atenção aqui uma coisa que também que eu acho que é interessante. É lógico, novas espécies vão sendo descritas aí todo o tempo. E esse aqui é um registro, né, que foi feito há uns 2, 3 anos atrás, com as listagens de espécies de libélulas para Bodoquena, e tem uma espécie criticamente ameaçada, que a gente encontrou com essas coletas recentes. Né? Na verdade, 2 espécies criticamente ameaçadas. Além de todos os outros, né, mamíferos, aves, que são listados, assim, a gente começa já a entrar um pouco em grupos que em vários outros lugares não se tem informação. Né? Por exemplo, os cavernícolas, que também tem uma série de espécies ameaçadas. Tal. Então, é uma região
relevante nesse sentido. Existem um crescente número de informações sobre espécies ameaçadas na região, mas não necessariamente existem planos de ação, existe alguma ação concreta para a conservação. Inclusive, não existe ainda uma comunicação ampla sobre essas coisas para a comunidade da Bodoquena. Assim, nem os turistas, ninguém sabe que existem espécies de libelas voando por ali e que são criticamente ameaçadas, né? Isso pode agregar bastante valor assim, para a região. Agora, depois disso, pessoal, o biota, e eu estou falando do biota, mas assim, quer dizer, o biota inclui a Bodoquena. Eu quero colocar nesse contexto de planejamento regional mais amplo. Assim. Então, a gente entrou numa fase que é assim, tá bom, a gente tem as listagens de espécies, essas coisas que a gente está acostumado e tal, mas como entrar com esses dados no planejamento regional mesmo, nas tomadas de decisão, no zoneamento do estado, etc. E aí, então, o biota foi demandado para trabalhar com o ZE, Zoneamento Ecológico Econômico, que é um instrumento de gestão territorial. E aí, como que foi feito? Lógico, a primeira reunião que eu fui no negócio, eu fiquei assustado. Cheguei lá, o coordenador falou, você manda as listas aí que a gente vai colocar no zoneamento. Tipo umas listas de espécies no zoneamento. Não, mas como que vai juntar? Isso não faz sentido, né? Isso ia ser só um pano de fundo, né, o dado biológico. E aí ele falou, mas eu acho que vocês não vão ter tempo de incluir dados biológicos no zoneamento, que era para ser feito em 1 ou 2 anos. E nem daria para coletar também. Então, qual foi a saída? E essa saída eu acho que é interessante para a gente pensar planejamento, que é assim, quando você pensa num território grande, a melhor coisa é pensar em paisagens. Só que você tem que calibrar os modelos de paisagem. Não adianta você só fazer análise de paisagem, quanto tem de mata, quanto tem de não sei o quê. Você tem que saber se aquilo ali reflete ou não a informação mais biológica, refinada, né? Então, no zoneamento ecológico, a gente trabalhou com medidas de paisagem, fragmentação da paisagem, quantidade de área nativa, etc. E a gente calibrou com dados de movimentação animal. Então, a gente calculou a conectividade com base no deslocamento de alguns animais pelas paisagens. Então, foi legal desenvolver essas coisas. Assim, acho que caminhou bem. E os dados de biodiversidade conseguiram minimamente entrar no zoneamento. E a gente fez, então, áreas prioritárias para conservação. Os primeiros mapas de área de restauração, bem meia boca. Estou vendo a Renata aqui, ela ia criticar. Mas a gente caminhou naquela época nessa história. Além disso, a gente começou... Aí que eu quero entrar com vocês mais a fundo. Não bastava ser só o dado da biodiversidade, né? A gente queria também incluir os serviços ecossistêmicos nessa jogada. E aí, então, a gente desenvolveu o primeiro mapa do estado de serviços ecossistêmicos, né? E aí a gente também usou medidas de paisagem, tipo conectividade, quantidade de vegetação, quantidade de água, etc., para calcular os serviços ecossistêmicos do estado. Aí vocês podem ver, de um lado você tem um Pantanal, do outro lado a bacia do Paraná. Em geral, a região do Alto Paraguai, que inclui a Pantanal, inclui aqui a Serra do Amolar, Serra da Bodoquena, são as regiões que ainda tem bastante serviço potencial, né? Serviços ecossistêmicos potenciais sendo prestados. Isso numa análise bem grosseira, estou falando aqui de quantidade de vegetação nativa, mais fragmentação, mais água, coisa assim. E olha que interessante, gente. Quando vocês olham, assim, parar para olhar a bacia do Alto Paraguai, então, Pantanal e o entorno do Pantanal, a região que ainda tem mais serviços ecossistêmicos sendo prestados é a região que inclui ali a Serra da Bodoquena. Então, assim, é como se a Serra da Bodoquena ainda fosse um dos únicos lugares na bacia do Alto Paraguai, no Planalto, que ainda tem uma condição razoável de serviços sendo prestados. Lógico que na região do Mato Grosso tem algumas outras regiões, mas no MS é uma das principais regiões. Então, assim, o que eu quero falar isso? O Planalto da Bodoquena ainda é uma das poucas regiões do planeta que permite você planejar e não só ter que correr atrás do prejuízo. Isso é fundamental. Talvez, acho que
nem sempre cai a nossa ficha disso, que não são pouquíssimos lugares no planeta hoje que você consegue parar e falar, eu ainda posso escolher o caminho que eu vou correr, vou percorrer. E lá é um, tá bom? Aí, e aí, assim, mas olha só, não dá para ficar pensando em conservação, gente, sem pensar em economia, vamos dizer, mais clássica, produção, etc. Aí, então, nesse sentido, a gente produziu o mapa de produtividade potencial agrícola. Então, para as mesmas paisagens que a gente foi calculando lá, aquelas medidas de serviços, a gente calculou também o quanto é produzido em termos de dólar. Quanto tem dólar ano numa paisagem. Então, por exemplo, se você pega a soja, uma paisagem dominada por soja, milho e tal, vai produzir mais dólar ano do que geralmente por gado ou outra coisa. Então, a gente calculou tudo isso e depois a gente cruzou essas coisas. Então, aqui é um mapa do cruzamento do dado de produtividade com o dado de serviços ecossistêmicos. E, de novo, a região da Bodoquena, ela desponta pelo seguinte, ela tem, em algumas áreas, alta produção agrícola, rural, dólar ano, e também mantém os serviços ecossistêmicos. Então, assim, na Bodoquena, a gente tem ainda alguns exemplos do que a gente chama de win-win, cenários de ganhadores-ganhadores. As duas coisas estão acontecendo ainda lá. Quando você pega, por exemplo, o sul do estado, quem lá conhece mais regiões Dourados, etc., ali você, em geral, não tem mais essas situações de win-win. Você só tem um ganhador que é produção rural, principalmente commodity, etc. Né? Ou várias regiões do Planalto também são assim. Mas, de novo, a Bodoquena ainda nos permite pensar em situações de vencedores-vencedores. Por quanto tempo? Sei lá. Mas ainda permite. Tá? Tudo bem, gente, até aqui, assim, estou tentando meio que construir, assim, meio historicamente, como as coisas foram dando no Estado também, mas isso também tem a ver muito com o que foi acontecendo no Brasil, assim, em termos de capacidade de análise e tal, né? A gente foi tentando trazer para o programa de biodiversidade da MS, né? E aí, então, dando mais um passo aqui nessa história, esses mapas já vão mais na linha dos serviços ecossistêmicos monetizados. Então, imagine lá, as paisagens na região da Bacia do Alto Paraguai. Então, dependendo dos usos do solo que você tem numa região, você tem mais ou menos serviços sendo prestados de uma determinada forma. Né? Por exemplo, se você tem mais, sei lá, florestas, você pode ter mais estoque de carbono superficial e tal. E se você tem mais água, vão ser outros serviços. Então, o que a gente fez? Calculou os usos do solo, né, usando o mapa biomas, tal, essas coisas. E aí a gente usou tabelas bem básicas, globais, na verdade, até assim, de monetização de serviços. Então, esses mapas que vocês estão vendo é uma coisa grosseira, mas dá uma ideia da quantidade de dólar ano por hectare para o Pantanal e para a Bacia do Alto Paraguai como um todo. Esse tipo de abordagem tem um monte de problema, eu posso contar depois para vocês. Né? Ela captura só uma dimensão do negócio, monetário. Mas ele é importante em alguns contextos, beleza? Por exemplo, para pagamento por serviços ambientais, ecossistêmicos. E olha só, de novo, quando a gente olha ali a região que está o plano da Bodoquena, é uma região meio intermediária em termos de dólar ano de serviços ecossistêmicos, principalmente por conta de água. E aqui do lado direito, a gente tem um mapa da quantidade de dólar ano da produção rural. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, se você tem uma região rural com valor acima de 100 dólares ano, é muita coisa. É muito. Isso aí, geralmente, que vai dar isso é só a soja, milho, junto ainda num ano muito bom. Nunca, gado, por exemplo, não chega nesses valores. Quando você olha um serviço ecossistêmico, tipo no meio do Pantanal ou algumas regiões da Bodoquena, você pode chegar a 5 mil dólares ano. É muita coisa. Só que aí vocês vão falar, pô, mas quem vai pagar isso? Esse é o problema. Isso é um valor... o valor da direita é o valor líquido, é um valor que existe, as pessoas ganham, e o outro não. O outro é um valor potencial.
Então, como você cria uma balança econômica que diminui essas distorções? Aí talvez tem que pensar em questões de bioeconomia, questões de turismo, de natureza, aí são outras paradas, tá? Mas isso aqui é importante, a gente visualizar que nós temos condições de calcular minimamente os serviços e monetizar eles. Tem um grupo, só para deixar vocês atualizados nessa história, tem um grupo de Londres que está trabalhando nessa questão agora para Bacia do Alto Paraguai, que é o cálculo do capital natural, inclusive os fluxos econômicos do capital natural. Então, provavelmente daqui 1 ano, 2 anos, isso vai estar disponível para a gente pensar o capital natural mesmo da Bacia do Alto Paraguai, incluindo o Bodoquena, tá? Depois, se alguém tiver interesse nesse assunto, posso colocar em contato com o pessoal lá de Londres, tal, tá rolando bem. A escala é grande ainda, não tem na escala refinada, tipo Planalto da Bodoquena, o capital natural do Planalto da Bodoquena. Isso seria sensacional, fazer um estudo mais focado nos municípios daí. Esse aqui é um colega de vocês, acho que muitos de vocês vão conhecer, Fábio Bolzan, e aí tem um trabalho que vem avançando nesse sentido também dos serviços, mas é de um outro conceito, chamado contribuições da natureza para as pessoas. Esse conceito, ele é do IPBES, do Painel Intergovernamental de Serviços Ecossistêmicos e Biodiversidade, que inclusive o Sabino, ele é um representante do Pantanal e tal. E essa abordagem deles é interessante pelo seguinte: não basta você ter um serviço sendo prestado, tem que ter um usuário, tem que ter quem vai receber. Então, aqui são os mapas, por exemplo, de serviços de polinização, mas cruzados com a demanda de polinização por plantios que demandam polinização, certo? Então, percebam como que é interessante, assim, como que alguns municípios dessa região possuem o serviço e, ao mesmo tempo, possuem a demanda. Agora, a região da Bodoquena é uma região meio ali intermediária, não depende, a produção dela não depende tanto desse serviço de polinização, depende de outros, tá? Mas é legal cruzar isso, porque tem hora que a gente fica falando do serviço, que tem muito serviço, não sei o que lá, mas fala, mas e aí, quem que é o usuário disso? Ele está no lugar ou ele está fora do lugar? Quer ver um exemplo complicadíssimo? Por exemplo, se você pega o serviço ecossistêmico tipo final, que é produção de gado no Pantanal, em grande parte, os usuários não estão no território mais. Os usuários estão na China, no Oriente Médio, entendeu? Assim, na Europa. Essa relação também é importante a gente começar a pensar mais agora. E isso aqui é um trabalho que alguns de vocês participaram, eu agradeço, que é uma relação que a gente tem com a França, e que esse trabalho usa o Planalto da Bodoquena mesmo como área de estudo. E esse aqui é um artigo que a gente mandou recentemente, está ainda sendo avaliado, mas que ele traz uma coisa bem diferente. Ó. Eu estava falando para vocês de serviço ecossistêmico, depois falei de contribuições da natureza, certo? Em geral, quando se pensa em serviços ecossistêmicos, as pessoas estão pensando nos benefícios da natureza para as pessoas. Tá? Só que esse conceito começou a ficar um pouco, vamos dizer, não é desatualizado, mas ele não estava funcionando totalmente. Por quê? Porque ele não considera muito os aspectos negativos. Tudo bem, nas contribuições você pode ter as contribuições positivas e negativas. Mas um serviço ecossistêmico, gente, ele só faz sentido se ele for reconhecido pelas pessoas. Um serviço ecossistêmico não existe na natureza, assim, dando sopa. Não existe. Não é uma coisa real. Ele só existe como uma co-construção das pessoas. Tipo, eu reconheço que aquilo é um serviço. Só que para complicar nossa vida, as pessoas podem pegar a mesma coisa e chamar de achar que aquilo é positivo ou negativo. Então pode ser um serviço ou um desserviço. Depende de como ela reconhece. E então, esse trabalho que está sendo feito na Bodoquena envolveu a entrevista de quase 60 propriedades rurais para tentar entender como as pessoas que moram, trabalham, né,
nessas áreas, como que elas, qual é a visão delas em relação às florestas. Se elas olham as florestas como serviço ou desserviço. E aí, essa é a primeira tentativa no mundo de se tentar colocar junto a ideia de serviço e desserviço em relação às florestas. E aí, então, Bodoquena está sendo um caso importante até para o desenvolvimento dessas teorias aí. Qual que é a grande sacada aí, gente? É assim, vê. Por exemplo, se você tem uma árvore na sua casa, a árvore, ela estoca carbono, ela retém água, ela dá sombra, ela dá recreação, você colocar uma balança lá, um monte de coisa, né? Se eu perguntar para vocês quais são os serviços, provavelmente vocês vão falar aí, alguns desses. Quais são os desserviços? Então, pensar, pô, cai folha lá, cai galho na cabeça de um, não sei o quê, tem que limpar aquele troço todo dia, tá destruindo minha casa, raiz, aquelas coisas, certo? Qual que é o problema aí? Aparentemente, nós, seres humanos, tomamos mais decisões com base nos desserviços do que nos serviços. É muito mais fácil uma pessoa cortar uma árvore porque cai folha todo dia na casa dela e aquilo incomoda ela, do que toda a soma dos outros serviços prestados. Então, tem uma questão de viés psicológico. Então, essa questão é super importante, pensar na Bodoquena nisso. Como que os proprietários dão peso mais ou menos para as áreas nativas. Eu não vou entrar aqui. Alguém escreveu alguma coisa. Não sei se é uma pergunta. Desculpa, eu não consigo ver aqui. A Yolanda, que entrou agora, ela é conselheira aqui da ANEEL. Eu conheço ela. Oi, desculpa. Boa tarde. Boa tarde. Desculpa o atraso. Oi, Fábio. Oi, Guilherme. Legal que você está aqui. Puxa, desculpa, eu estou mais ou menos na metade do caminho aqui, mas depois eu posso resgatar umas coisas contigo, tá? Tá bom. Obrigada. Agradeço. Então, a gente estava conversando um pouco dos estudos sobre serviços ecossistêmicos e desserviços ecossistêmicos que a gente está desenvolvendo no plano da Bodoquena. E aqui é só um apanhado, assim, gente, eu não vou entrar em detalhes sobre esses estudos, mas, assim, são trabalhos que envolvem comunidades aquáticas na plana da Bodoquena. Nos últimos 10 anos, a gente tem publicado relativamente bastante trabalho sobre isso. Principalmente o uso de insetos aquáticos como bioindicadores, um pouco sobre peixes. Sobre peixes, tem outros grupos que trabalham com isso, pelo Sabino, pelo Neto, aí tem bastante gente trabalhando com isso, mas a gente tem focado mais na questão dos insetos. E aí a gente tem detectado alguns efeitos das mudanças de uso da paisagem nos insetos aquáticos. Temos feito alguns experimentos mostrando que se você perder determinados peixes ou insetos, você pode ter um efeito em cascata, inclusive mudando a paisagem kárstica de alguns riachos. A gente fez experimentos com isso. E a gente tem, isso é uma coisa também que eu acho que é interessante, acho que poucas pessoas sabem disso, o banco de dados de libélulas do Planalto da Bodoquena, em termos de DNA barcode, que é uma forma de identificação molecular, é um dos maiores do mundo. No Brasil, certamente. É o maior banco de dados moleculares de libélulas do Planalto da Bodoquena. Aí você fala, mas tudo bem, curiosidade só, né? Mas, não. Por exemplo, se a gente pensa em sistemas avançados de monitoramento de água, etc., que é uma coisa razoável pensar aí para a região, a gente pode, por exemplo, usar identificação molecular para otimizar as coisas num futuro bem próximo, assim, tá? Outra coisa ligada à água, que a gente tem trabalhado aí, é um projeto com um pessoal da Espanha, para o desenvolvimento de sistemas de monitoramento de água em baixo custo. É um pessoal chamado Hacking Ecology. Os caras querem, entre aspas, quebrar o monopólio de grandes indústrias que fazem sensores de monitoramento de água. E aí o nosso programa de pós-graduação participa de uma iniciativa dessa, junto com o pessoal lá da Espanha, para tentar desenvolver esses sistemas com sensores de baixo custo, etc. E a gente já está com quase tudo isso pronto para o ano que vem, se der tudo certo, por conta da pandemia, né? A gente vai testar isso na Bodoquena. E a Neotrópica sempre foi um parceiro dessa ideia, e acabei nem dando esse feedback para vocês, mas as coisas estão bem avançadas, e provavelmente a gente vai ser um dos lugares de teste
de tecnologias populares de baixo custo para monitoramento de água. Acho que é uma coisa bem para a gente celebrar, assim, tá? E aqui é um artigo que saiu semana passada, tem uma galera aí que vocês conhecem, inclusive o Rodolfo da Neutrópica, que já é um resultado do Observágua, que é o programa de monitoramento de águas ali, né? E o que a gente fez aí? A gente fez um processo de seleção de indicadores que a gente incorporou o custo monetário. Tipo, quanto custa para você obter a informação de um bicho que vai ser potencialmente usado como indicador? Então, a gente incluiu o custo de você coletar, de você identificar, o custo de tudo isso. E, além disso, a gente viu, assim, a gente selecionou indicadores que detectam limiares de paisagem, quer dizer, quando você cria uma mudança abrupta. E aí a gente foi selecionando esses indicadores, chegamos num conjunto aí de poucos indicadores que, em diferentes escalas, inclusive, que podem ser úteis para o monitoramento das águas, principalmente do Rio do Formoso. É o primeiro trabalho na região tropical que calcula o quanto custa. Porque, eu vou até comentar isso, porque eu acho que tem muitas pessoas aqui que trabalham com indicadores, né, ou pensam em trabalhar com aves, sei lá, aves, indicadores, isso aqui com indicadores. A grande questão não é só se aquele grupo responde ou não responde aquele impacto, etc. É o quanto custa você operacionalizar esse sistema. Senão não adianta, senão vira um trabalho acadêmico só. Ou ele é feito uma vez, depois ninguém faz mais. Então, assim, o que eu queria trazer para vocês também se a gente quer trabalhar com tomada de decisão, com coisa territorial, com política, tem que trazer o componente econômico. Quanto custa fazer isso? Quanto eu tenho perna para fazer isso? Então, esse trabalho é um que eu acho que chama atenção para isso. Saiu a semana passada, tá bem quentinho. Esse aqui é meu trabalho de xodó. Ele não está tão na Bodoquena, mas tem uma área, pelo menos, está na Bodoquena, que é o mapeamento das áreas sagradas do Alto Paraguai. Então, a gente está mapeando as áreas sagradas, que são as áreas que as pessoas declaram como sagradas, né, por alguma razão, não necessariamente religiosa. E na Bodoquena a gente tem, por exemplo, uma das áreas consideradas sagradas é o mirante, né? O mirante na Morraria. Eu acho que essa é uma dimensão interessante de pensar também, e como que áreas sagradas pode estar relacionada com também biodiversidade ou não, correlacionadas. Eu não sei o quanto das cavernas, tem algumas cavernas que são consideradas sagradas. Esse é um estudo que eu acho que é interessante trazer para o Planalto. Eu vou tentar ser mais enxuto, gente. Estou meio animado aqui, estou falando muito. Agora, isso que eu comentei com vocês tem a ver com entender os padrões de biodiversidade naquela região e de serviços ecossistêmicos. O que eu queria mais discutir com vocês hoje, na verdade, tá bom, e daí? E daí que a gente começa a entender onde tem mais bicho, onde tem mais planta, ou quais são os impactos que ocorrem nesses animais, nessas plantas, na Bodoquena, etc. É importante que a gente consiga transformar tudo isso num pensar futuro, quer dizer, como que a gente planeja o futuro dessa região dentro de um futuro desejado, e não um futuro que vai acontecendo e a gente não consegue minimamente, a gente é levado por ele sem planejamento. Então eu tenho visto mais nisso, eu acho que, como grande parte de vocês está na pós-graduação, eu acho que é importante pensar nisso, né? Em como que a gente pode ajudar a construir um futuro desejado. E só para vocês terem uma ideia, então assim, você pode ter incontáveis futuros possíveis. Os plausíveis, aí você já leva em consideração o que está acontecendo hoje e minimamente ver se aquilo tem um certo probabilidade no futuro. Agora, o preferido é aquele que a gente constrói, que a gente deseja. É essa discussão que eu acho que o plano da Bodoquena precisa. Sabe? E de uma forma coordenada, de uma forma integrada, é isso. E aí a gente tem uma capacidade mínima hoje, instalada no Estado, inclusive, de fazer cenários, principalmente de uso do solo. Né? Tem uma galera que está cada vez mais trabalhando com cenários de mudanças climáticas, etc.
gente trabalhando com cenários hidrológicos, e os cenários de uso do solo, que a gente consegue conectar com biodiversidade, minimamente, assim, a gente consegue fazer isso. Então, aí você tem a Angélica, colega de muitos de vocês, né? Ela foi uma pessoa que tem um papel muito importante nisso. Então, qual que é a ideia? A gente consegue, com base no passado de mudanças do uso do solo e as tendências, a gente consegue projetar o futuro. Mas esse é o futuro como se as coisas continuassem do jeito que estão. O mais interessante, gente, é assim, e se a gente mudar esse futuro? E se a gente aumentar o número a quantidade de vegetação nativa? E se a gente mudar isso ou aquilo, o que acontece com o futuro? Essa é a ideia legal. Então, isso aqui são alguns cenários para a região toda lá do Alto Paraguai. E a gente trouxe uma ideia que está sendo até aceita e usada agora, que é a ideia do arco do desmatamento. Então, onde o Planalto encontra a planície no Alto Paraguai, aquela região forma um arco, onde o Cerrado, mais ou menos, encontra o Pantanal. E essa borda pega uma parte da Bodoquena. Essas são as áreas que, no futuro, é esperado as maiores taxas de conversão. Esse arco. Agora, você fala, e daí? E daí que um arco, ele exige políticas públicas diferentes de uma região de não arco. Eu vou contar daqui a pouco para vocês. E aí, com base nesses cenários, a gente está brincando agora de várias coisas. Por exemplo, a Alexandra também está nesse paper. Saiu esse ano, acho. O que a gente está fazendo aqui? Imagine assim, você tem os diferentes usos do solo. Então, tem soja, tem milho, tem pasto, tem sei lá o quê. Arroz. Cada cultura dessa, em média, usa uma quantidade de pesticida. Não quer dizer que esse pesticida é ruim ou bom, mas usa uma quantidade X de pesticida. Certo? Então, com base nos usos do solo e nessas médias, uma coisa bem aproximada de quantidade de pesticida usado na região, a gente consegue projetar a quantidade de uso do solo e que, se as coisas continuarem como estão, a gente consegue projetar se vai aumentar ou não o uso de pesticida numa região. E a gente está fazendo isso para a Bacia do Alto Paraguai, e aí você olha, por exemplo, Miranda, Bacia do Miranda, aqui, que pega uma grande área do Planalto, é uma área que é esperada um aumento de pesticidas de uso. Parte disso tem a ver com as tendências de aumento de soja, tem a ver com as mudanças, as taxas de mudança na região. Tá? Isso não é então, isso aqui ajuda muito a gente pensar para o futuro. Lógico que você pode mudar isso com base em legislação, em tecnologia, em transformar isso para outros usos do solo, com políticas públicas que incentivam outros usos do solo. Mas a verdade é que não é isso que está acontecendo. Né? O que está acontecendo você tem aqui um aumento mesmo das conversões para soja, para o escoamento lá pela transoceânica. Então, pode ser que esse cenário que a gente está fazendo, ele é leve. Porque ele é leve perto das transformações que são esperadas. Mas, de alguma forma, não é para alarmar, gente, longe disso. Aqui não é uma discussão de alarmar nada. É só uma discussão que, assim, se as tendências são essas, é uma região que é esperado mais uso de pesticida em consequência de uma maior área agrícola. É só isso. Aí tem que depois pensar possíveis transições. Eu acho que essa é uma discussão legal, possíveis transições. A gente também tem calculado as consequências disso em termos econômicos. Né? Então, por exemplo, se você faz um cenário para o futuro onde você aumenta a reserva legal de uma região, ou aumenta as áreas nativas, tal, quais são as consequências disso, por exemplo, em relação à sedimentação, a perda de sedimentos, que são carreados, que nem grande parte dos sedimentos lá do Planalto são carreados para o Pantanal. Né? Então, a gente consegue, através de modelagem, calcular quantos sedimentos estão sendo carreados lá para o Pantanal. E se você reduz a reserva legal, você pode ter um efeito de carreamento de mais sedimentos. Essa é uma discussão que está sendo bem forte aí no Planalto, né, da Bodoquena. Os nossos modelos são muito grosseiros ainda. Eles não chegam lá no rio tal, é uma coisa mais grosseira. Mas eu acho que essa é uma discussão super válida que a gente tem que trazer para a Bodoquena, que é quais são os custos, por exemplo, daqui 30, 40 anos, qual é o custo de reposição de nutrientes que, se continuar com essa agricultura que está rolando aí na Bodoquena, vai gastar?
isso mexe diretamente com o bolso, né, da produção rural. Então, esses cenários eu acho que são importantes porque permitem a gente fazer isso. Basicamente, o exercício é, se a gente aumenta a vegetação nativa na região do Planalto, qual a diminuição ou não da quantidade de sedimento que vai para Pantanal? Quanto a gente tem que gastar para repor isso, em termos de restauração? Geralmente, esse tipo de coisa é bem mais caro do que conservar, né? Não tenho dúvida. Mas a gente consegue agora minimamente dar respostas para isso, tá? E, por exemplo, estoque de carbono, né? Esse aqui são cenários para 2030, 2050, do estoque de carbono na bacia do Alto Paraguai inteiro, inclusive na região da Serra da Planalto Bodoquena. E isso pode ser útil, por exemplo, para pensar as políticas públicas, pensar em investimentos de carbono, né? Se Bodoquena, por exemplo, tem interesse ou não em entrar em mercado de carbono. Essa é uma discussão que precisa começar a se preparar para ela, né? Será que se eu sou um proprietário, por exemplo, lá na Bodoquena e estou interessado em mercado de carbono, qual que é o nível de apoio que eu tenho de informação, etc? Muitas vezes é quase zero, né? Então, é uma discussão que pode rolar. No Pantanal já tem algumas iniciativas de negócio de carbono, eu não sei no Planalto Bodoquena, eu acho que não. Eu acho que não tem nenhum negócio acontecendo hoje. Mas é uma discussão legal de fazer. E a gente chega no PELD, que assim, a gente tem várias pessoas aqui no PELD, daqui, né? O Alan, acho que tem mais alguém, desculpa, talvez esqueci o nome de alguém aqui. E que é um projeto do PELD de longa duração, e que a gente tenta entender como que as transformações de paisagem na Bodoquena influenciam a biodiversidade, as redes tróficas, outras redes também ecológicas. E aí a gente então, estudou um gradiente de uso do solo na região da Bodoquena. Nosso site é o Planalto da Bodoquena. A gente trabalhou com diferentes paisagens, né? Minimamente 20 paisagens que capturam todo um gradiente. E a gente estudou vários grupos, né? Aves, morcegos, o Alan está aqui. Claudenice acho que vai falar sobre aves, né? No próximo evento. Aqui a gente tem a Cíntia, que trabalhou com mamíferos. Tem muita gente. O coordenador foi o Franco, e a gente teve um esforço muito grande nos últimos anos de produzir dados para o Planalto da Bodoquena. E aqui eu vou trazer só um pouco disso. Então, a Cíntia trabalhou com 20 paisagens, com câmera trap, monitorou os mamíferos de pequeno, médio e grande porte, montou um banco de dados bastante interessante sobre isso, e agora a gente está calculando a resposta das diferentes espécies frente a essas mudanças de paisagem na Bodoquena, e não só dos mamíferos, mas também de alguns vetores, por exemplo, mosquitos, flebotomíneos, uma série de mosquitos. A gente está trabalhando com isso agora. Então, a gente está detectando quais são os bichos que aumentam as populações, o que diminui as populações, etc. E a gente detectou que por volta de 50%, 60% de mudança da paisagem, você tem mudanças meio abruptas, assim, das comunidades de mamíferos e de insetos e tal. E o que a gente está brincando agora, que eu queria trazer para vocês, que ainda bem, isso aqui ainda não foi, a gente mandou para publicação, mas ainda tomou alguns paus, mas eu acho que é uma ideia promissora. Assim. Percebam o seguinte, se a gente tem algum nível de paisagem que algumas populações de animais silvestres começam a aumentar e outras diminuir, eu posso aumentar ou diminuir a chance de doenças zoonóticas emergentes. Existem alguns estudos mostrando que quando as taxas de mudança são muito intensas, existe mais chance de passar doenças de animais para animais domésticos ou para humanos. Então, o que a gente está tentando modelar agora é assim, se existem esses momentos, essas porcentagens de vegetação nativa, que essas mudanças são muito rápidas, abruptas e tal, se a gente conseguir controlar isso no futuro, a gente também consegue criar formas de precaução da emergência de doenças. E aí a gente pode, por exemplo, olhar determinados animais que carregam mais doenças ou menos doenças. A gente pode pensar em várias coisas desse tipo.
E a gente está fazendo simulações agora. Quer dizer, se, por exemplo, sei lá, cateto tem determinadas viroses e eles somem em determinada quantidade de vegetação nativa e outros bichos que têm outras viroses aparecem, eu consigo, entre aspas, se eu quiser, manter as paisagens para que esses animais, por exemplo, fiquem dentro de comunidades ricas em espécies, que os vírus continuam com seus ciclos naturais e não passam para os humanos nem para os domésticos. Entenderam mais ou menos a lógica disso? Então, qual que é a ideia? É que a gente busque soluções na própria natureza, manejando paisagens, de modo a reduzir os riscos de doenças zoonóticas emergentes no Planalto da Bodoquena. Então, é nesse caminho que a gente está indo agora. A gente pode, por exemplo, tentar reduzir o número de paisagens que você aumenta a quantidade de mosquitos vetores. A gente pode fazer isso. E a gente tem informações para fazer isso já, né? Então, eu queria comentar que eu acho que é uma coisa mais promissora, tem a ver com a pandemia, tem a ver com essa história que a gente está preocupados hoje e tal, e também com uma resposta da ciência, de quem trabalha com biodiversidade, etc., para esses temas mais complexos. Mas perceba o seguinte, a gente não pode inventar paisagens aqui sem pensar que eu vou mexer com um setor X que produz e que as pessoas dependem disso também. Então, fazer esse balanço aí é o mais complicado. Então, sintetizando, eu queria trazer esses vários exemplos dessas flechinhas em termos de pesquisa que a gente acredita que possam ser úteis para umas transições, né, sustentáveis. Eu vou falar agora algumas ideias que talvez possam ser úteis para a região. Uma delas a gente precisa avaliar melhor o impacto das intervenções. Quando a gente faz determinada coisa, quando a gente muda determinada coisa, ou uma política pública, etc., saber o efeito disso, né? Geralmente a gente não sabe. Nichos de inovação, criar nichos de inovação no Planalto da Bodoquena. Estimular as pessoas a darem as suas próprias soluções para as coisas, as crianças, os jovens. Como trazer essa discussão para eles? Isso é super importante. Nichos de inovação. Coprodução de conhecimento. Gente, é meio frustrante para a gente, mas essa ideia de que eu vou fazer a minha tese, minha dissertação, minha pesquisa, e eu vou lá informar a comunidade do Planalto da Bodoquena, não é mais o caminho. Isso não dá certo, a gente já está vendo que não dá certo. A ideia vamos coproduzir conhecimento. Juntos, vamos pensar juntos. Qual é a demanda, como que a gente desenha isso, como que a gente coleta esses dados juntos, analisa juntos. Essa é a ideia. Espaços de cocriação, né? Eu acho que não tem nenhum espaço de cocriação ainda no Planalto, acho que isso poderia ser criado. Construção de visão de futuro, é uma discussão que precisa ser feita, qual é o futuro que a gente quer, como chega nele. E aí que eu queria comentar uma coisa para vocês, que a gente está criando a escola de negócios como um desdobramento do Biota, etc. A gente está criando a escola de negócios do Pantanal, vai ficar provavelmente sediada em Corumbá, mas que vai pegar a região toda. E a ideia é criar esse espaço de coprodução mais voltada para negócios sustentáveis, junto com o pessoal do Sebrae, junto com essas instituições que já têm um certo know-how nessa parada. Isso está rolando, o decreto já tá pronto, mas a gente está esperando passar a pandemia para não queimar o lançamento da escola sem ter uma atividade concreta, tal. Então a gente já está tudo pronto assim para ser criado, isso vai rolar. E aí eu acho que tem espaços, por exemplo, esse espaço é um espaço que eu acho que é um espaço que pode ser de coprodução, sabe? O Aquário do Pantanal, esses espaços de museus, etc. Esses lugares são, eu acho que o Estado está caminhando para isso. Se a gente não vacilar, a gente tem um futuro aí promissor, eu acho, na área de biodiversidade. E para finalizar, qual é a grande discussão que está rolando hoje, gente? Após 2020, que é a Convenção Internacional de Diversidade Biológica, discussão pós-2020, que vai rolar agora em outubro, novembro, na China. É onde vai se dar aí a grande visão, tá vendo? A visão de mundo, que é viver em harmonia com a natureza em 2050, e toda a construção
das metas e tudo mais. Meu sonho aqui, vou comentar aqui de alegre, eu acho que Bonito poderia ser um lugar desse, né? Qual é a visão de Bonito para 2050? Viver em harmonia com a natureza. Tudo caminhar para se ter um projeto, uma visão de futuro que nos leve inclusive, estar em sintonia com a Convenção Internacional de Diversidade Biológica. Poderia ser a primeira região do planeta uma visão de futuro para 2050 e que vai em frente. Uma dica, hein? Dei a dica. Eu acho que vai ter recurso para isso, vai ter uma série de... Né? O Brasil vai ter a sua política, embora não está no momento legal, mas assim, mas existe um alinhamento internacional para isso, inclusive parte disso por conta da China está começando a criar um protagonismo nisso e os Estados Unidos também. Então, acredito que isso vai ter desdobramentos importantes. E aí eu queria agradecer um monte de gente, um monte de instituições e tal. Mas é isso que eu queria comentar, talvez falei mais do que eu precisava, mas queria trazer essas reflexões para vocês. Valeu, Gui, pelo tempo e espaço para falar.